Oi, Edward. Edward ou Eduardo? Depois você me conta como é que fala o seu nome. Boa noite, pessoal. Tá me escutando? Vocês estão me escutando direitinho? Áudio tá bom? Beleza, obrigada. Deixa eu convidar as meninas aqui. Gente, só um minutinho. Boa noite, Nayane. Boa noite todo mundo que tá chegando aí. Agora mudou? Acho que atualizou aqui o lugarzinho de live. Ah, tá, mas apareceu. Deixa eu convidar aqui a Zilá. E a professora... E vamos esperar a gente começar. Olá! Tudo bom? Você apareceu aí? Vou o áudio. O som está travado, professor. Peraí. Ainda aqui o convite. Ah, tá. Peraí que eu vou ajeitar. Melhorou bastante. Agora melhorou? Ah, tá. Zila, eu já te convidei várias vezes aqui pelo... Ó, vou mandar mais um convite. Vê se vai. Oh, meu Deus, meu filho quer aparecer aqui. Não pode, meu amor. Ah, agora deu, certo. Okay. Tô chegando. A internet melhorou? Qual voz tá ruim, Leandra? A minha voz tá saindo ruim? Escuto bem. Parece que Ou melhorou. vocês estão conseguindo me escutar bem agora? Ah, então tá bom. Coloquei o fone, Leandra. Acho que com o fone fica melhor um pouquinho. Tentou colocar. Tá conseguindo aí? Desligou. Tá. Sim. Tá dando chiadinho. Acho que é na sua conexão. É um monte de fio. Parece que sim, agora tá. Vou pôr o computador Agora aqui. foi. E aí, garotas? Tudo bem? Tudo bem? Muito Boa bem-vinda, noite. doutora. Muito obrigada. Oh, muito obrigada. Vocês também E olha aqui, são. doutora Gata. Gente, ela é Desculpa linda. aí, né, gente? Desculpa. Muito linda. Gata, inteligente, doutora. Oh, obrigada. E decolada na frente unida. Muito bom. Você Deu colou certo. no lugar certo, viu? Que ótimo. Quero estar presente mais vezes. Seja muito bem-vinda. Pode se apresentar, Opa, pode sim. falar o que a senhora tiver vontade aí. Senhora, senhorita, você. Pode me chamar de você, não tem problema não. Não tem Eu não ia problema. gostar de senhora, não. Você, Primeiro, eu né? Tá tudo gostaria de Ela é certo. muito agradecer nova pra a senhora. oportunidade. É muito importante, é muito interessante
esse papel da educação, tá? Gosto bastante da lei 840, já ministrei essa lei em outras oportunidades. Me chamo Wendy Palácio Tomé, sou advogada, sou sócia proprietária da Palácio Tomé, consultoria e assessoria jurídica, junto com a minha sócia, que é a doutora Keile Costa, certo? Com esses futuros professores do Distrito Federal. E fiz algumas anotações que eu acho bastante importante para quem está estudando por meio de exercícios. A gente precisa saber aonde que estão os artigos, principalmente porque a gente está falando da banca da Quadrix, que é uma prova extensa, porém, quando a gente fala de Lei 840, ela é uma prova letra de lei, ou seja, ela faz pequenos trocadilhos em relação ao artigo, e se você ler bastante, muitas e muitas vezes a Lei 840, você consegue absorver e consegue acertar. Um outro ponto importante é que na prova anterior ela estava dentro de conhecimentos básicos, e é uma prova que na época tinham 30 questões, certo? E não vale a pena perder ponto nessa Lei 840, que é bastante simples, né? Não vale a pena marcar bobeira, certo? Podemos começar? É. Vamos lá. Eu queria fazer só um agradecimento, Podemos. se vocês me permitem, ao Instituto Éticos, né? Que gentilmente eu falei com a Conceição, Claro. que eu chamo de Maria Madeiros, e ela falou assim: não, Zila, eu tenho uma pessoa excelente, uma amiga, que eu posso contar com ela, vocês podem contar, e ela gentilmente nos atendeu. Então, assim, eu agradeço a Conceição e a senhora também por estar aqui nesse momento. Ah, muito obrigada. E Conceição, muito obrigada por ter lembrado de mim, viu? Vamos lá. Ela está na live. Na primeira questão, nós colocamos assim: de acordo com a Lei Complementar Distrital número 840/2011, os servidores públicos recebem subsídio ou remuneração mensalmente, que se diferenciam, se caracterizam por... Vamos lá. Subsídio ou remuneração, nós precisamos saber o artigo 67 e 68, certo? E palavras-chave. Quando a gente está falando de subsídio, eu preciso lembrar da palavra parcela única. Quando eu falo da palavra remuneração, eu preciso lembrar da palavra parcelas. É isso que vai me dar um norte para diferenciar o que é subsídio e o que é remuneração, ok? Letra A. Excepcionalmente, admitirem o acréscimo de outros valores mensais, sendo as vantagens admitidas exclusivamente para a remuneração. Eu tenho uma vantagem no subsídio, que é a vantagem de caráter indenizatório, como, por exemplo, auxílio alimentação. As demais vantagens estão todas em remuneração, certo? Então, eu não posso dizer que é exclusivamente para remuneração, considerando que eu tenho uma vantagem, apenas uma, em subsídio. Vamos lá, letra A, errada. B, serem constituídos de parcela única. Peraí, serem constituídos de parcela única, os dois? Palavra-chave, subsídio, parcela única. Remuneração, parcelas. Já matamos aí de cara. Vamos continuar. Admitindo o subsídio, o acréscimo de vantagens pessoais, periódicas e de caráter indenizatório. Eu acabei de falar que subsídio, a única vantagem que nós temos é a de caráter indenizatório. Então, está errado. Pessoais e periódicos. Ok? Letra B, errado. C. Admitirem o acréscimo de vantagens indenizatórias. Opa, as duas admitem, certo? Ainda que a remuneração admita outras, enquanto o subsídio não. Certíssimo. Remuneração tem várias vantagens, diferentemente do subsídio, que só tem a de caráter indenizatório. Letra C, correta.
D. Parcela única. Não admitirem o acréscimo de vantagens e adicionais, à exceção do abono de permanência. Falso, que a gente já falou que admitem vantagens. Admitirem apenas o acréscimo de abono de permanência e adicionais que não integram a retribuição. A gente já viu que não, que admitem vantagens. Então, questão número 1, letra C é a correta. 2. Formas de provimento. Estudem. Toda prova cai forma de provimento. Ok? Forma Cai de muito. provimento está no artigo 8º. Dentre as formas de provimento de cargo público prevista na Lei Complementar Distrital, número 840, a nomeação é utilizada exclusivamente para cargos efetivos a serem preenchidos por servidores concursados. Vamos lá. Cargo efetivo, concurso público, palavra-chave. Cargo em comissão, livre nomeação e exoneração. Então, quando eu falo da palavra nomeação, eu estou falando de um cargo efetivo ou de um cargo em comissão, ok? Então, a letra A está errada. Faltou aí efetivo ou comissão. B. A reintegração, pode circular aí. Reintegração é o demitido. Reintegração é passível de ser aplicada aos cargos em comissão e aos empregos públicos, estes quando vinculados a pessoas jurídicas de direito público. Vamos lá. Reintegração é aquele que foi demitido, ok? E ele está sendo reintegrado em razão de duas situações. Ou porque passou por um processo administrativo e foi invalidada a sua demissão, ou porque tivemos uma sentença que transitou em julgado. O que é transitar em julgado? Não cabe mais recurso, já era, ok? Então, reintegração é o demitido. Está errado porque eu estou falando de cargo efetivo, não é cargo em comissão. Podem riscar aí comissão. C. A nomeação de parentes de titulares de determinados cargos é vedada apenas para o preenchimento de cargos efetivos, não se aplicando a cargos em comissão em razão do vínculo precário. Falso. Por quê? Porque a nomeação de parentes, eu falo de cargo efetivo, eu falo de cargo em comissão em função de confiança, porque o cargo efetivo é um concurso público. Ele passou na prova de concurso público e ele está lá porque realmente ele passou por esse critério. Agora, a questão dos cargos em comissão em função de confiança, não. Como é uma indicação, é o tal do QI, eu realmente não posso ter essa nomeação de parentes, eu tenho um limite. D. A posse é utilizada exclusivamente para cargos efetivos, cujo preenchimento demanda a submissão ao concurso público de provas ou de provas e títulos. Posse, risca a palavra exclusivamente. A posse, eu tomo a posse em cargo efetivo, eu tomo a posse em cargo de comissão e em função de confiança, ok? A reintegração, olha aí o demitido, enseja a reinvestidura no mesmo cargo ocupado anteriormente, quando existente, em razão de decisão judicial ter anulado a demissão do servidor. Certíssimo. Decisão judicial transitada em julgado, aonde não cabe mais recurso, ok? Então, número 2, letra E, é a correta. 3. Okay. No que se refere aos servidores públicos do DF, é correto afirmar: A. Devem ser instituídos regime jurídico único e planos de carreira para os servidores das empresas públicas e sociedades de economia mista. Pessoal, empresa pública, Caixa Econômica, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, CLT. Não tem nada a ver com regime jurídico único. Falso. B. O servidor público estável pode perder o cargo em virtude de tutela judicial de urgência em ação de improbidade administrativa. Essa questão tem um grande peguinho. A tutela judicial de urgência é quando você pede já no início do processo, quando você vislumbra uma decisão rápida no início do processo. Ou seja, eu não estou falando de uma decisão que o juiz deu como se fosse uma decisão definitiva, onde não cabe mais recurso.
Então, quando ele utiliza tutela judicial de urgência, eu já conecto com a palavra judicial e pode ser que eu caia nessa grande pegadinha. Porém, o que acontece? Ele perde o cargo após a sentença transitar em julgado, aonde não couber mais recurso. Então, questão falsa. C. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode ser fixada pelo regime de subsídio. Pode. Só que a palavra remuneração aí, ela foi utilizada como retribuição pecuniária, ok? Essa palavra remuneração, ela está como sinônimo de retribuição pecuniária. Então, quando eu falo que uma retribuição em dinheiro, ela pode ser paga em subsídio, sim, ela pode. Eu aqui, em nenhum momento, eu estou dizendo que é a única hipótese. Eu simplesmente disse que pode. Então, a questão está correta. D. Uma vez extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável deve ser aproveitado em outro cargo. Suponhamos que eu, demitido, serei reintegrado. Cheguei lá, aquele meu antigo cargo foi extinto. O que tem que acontecer? Eu vou ser colocado em disponibilidade. E logo depois, eu serei aproveitado. Palavra-chave. Não tem mais o cargo, foi extinto, fico em disponibilidade porque eu sou estável. E vou ser aproveitado. Questão incorreta. São estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso. Não são 2, são 3. Muito fácil esse, de graça. 4. Número 3, letra C, pessoal. 4. No que se refere ao estágio probatório, regulado pela lei complementar, assinale a correta. A. O servidor que responde o processo disciplinar pode desistir do estágio probatório. Não. Suponhamos que passei num concurso, tenho um cargo efetivo e vou passar para um cargo em comissão. Quando eu passo para o cargo em comissão, necessariamente eu preciso passar novamente pelo estágio probatório. Suponhamos que eu agi de forma indecorosa, eu fiz algo de errado durante esse meu estágio probatório nesse cargo em comissão. O que acontece? Responda um processo administrativo. Eu posso chegar e falar, não, desisto desse cargo comissionado, vou voltar para o meu cargo efetivo? Não, eu não posso desistir desse estágio probatório que eu estou aqui nesse cargo comissionado. Falso. B. O servidor em estágio probatório não pode ser cedido a outro órgão para ocupar cargo de natureza especial. Pode sim, não tem problema nenhum. Vamos lá. Pode. C. O servidor em estágio probatório tem direito de gozar licença não remunerada. Não tem. Estágio probatório não tem. Mas quem está em estágio probatório pode ser promovido? Pode. Quem está em estágio probatório pode assumir um cargo em comissão? Pode. Pode assumir uma função de confiança? Pode. Ok? Pode. D. Ao servidor em estágio probatório, é defeso, é proibido exercer função de confiança no órgão de lotação. Falso. Está lá no artigo 26. Quando o servidor acumular licitamente 2 cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor. Está lá no artigo 23, correto? O exemplo que eu dei. Entrei, passei no concurso, estágio probatório. Vou para um cargo comissional, estágio probatório. Ok? 5. De acordo com a lei complementar, são deveres do servidor. Os deveres estão lá no artigo 180. A. Levar ao conhecimento da autoridade superior as falhas, as vulnerabilidades e as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo público. Com certeza, né? A gente não pode, nós não podemos trabalhar sabendo de questões de falhas que estão acontecendo neste ambiente público e nos silenciar.
B. Cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais. Cuidado com essa palavra mesmo e cuidado que eu já vi em outras provas colocando quando manifestamente legais, trocando ilegais para legais. Vamos tomar cuidado com esse trocadilho. C. Atender com presteza a requerimentos de expedição de certidões, desde que não sejam para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Poxa, tá errada. Eu, inclusive, quando alguém me pede uma certidão, uma expedição de uma certidão para defesa de um interesse próprio, eu preciso atender e com presteza, certo? D. Agir no exercício das próprias atribuições com perícia, ok. Imprudência e burocracia? Não. Prudência, diligência, certo? Não. Agir com falta de decoro e urbanidade? Jamais. Então, os deveres estão no artigo 180, questão 5, a correta é a letra A. Tá muito rápido? Okay. Não. Tem só uma pessoa perguntando se nós somos tá cantoras tranquilo. aí no chat. Ô, coisa boa. Vamos cantar. Não entendi também. 6. No que se refere ao tema auxílio alimentação, disposto na lei complementar, assinale a correta. É devido ao servidor em caso de afastamento para estudo ou missão no exterior. Se o servidor vai para o exterior, não tem que se falar em auxílio alimentação. Perde. B. O valor do auxílio deve ser atualizado a cada biênio? Não, anualmente. C. Pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie? Não. Se você já recebe em outro lugar, você não pode receber novamente. Você não pode acumular o auxílio alimentação. D. Depende de requerimento do servidor interessado. Opa, eu servidor não é automático. Eu preciso ir lá, eu preciso pedir. No qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade. Essa é a correta, letra D. Paga-se em pecúnia com contrapartida. Não, não tem contrapartida, ok? Paga-se em dinheiro. Questão 6, correta, letra D. 7. Acerca da licença por motivo de doença em pessoa da família. Licença por motivo de doença em pessoa da família, artigo 134. Bem interessante, bem importante a gente saber. A. A licença pode ser concedida por motivo de doença apenas de cônjuge ou ascendente. Não. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, padrasto, até os parentes, até o segundo grau, ok? Tio, sobrinho. B. A licença é sem remuneração ou subsídio. Não, a licença é com remuneração. C. A licença somente pode ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável. Ou seja, não basta eu chegar com um atestado e pedir para sair. A minha presença tem que ser indispensável para acompanhar esse enfermo. E não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Ok? Essa é a correta. D. O prazo de duração para a licença inexiste. Deve, portanto, perdurar enquanto não cessar a doença. Não. A cada período, eu posso pedir no máximo 30 dias, ok? Só que esses 30 dias, esses períodos, eu não posso ultrapassar 180 dias no ano, ok? Então, eu posso ter um primeiro período de 30, um segundo período de 30, desde que eu não ultrapasse 180 no ano, ok? Letra E. O exercício de atividade remunerada é possível durante o usufruto da licença pelo servidor. Não, se eu estou saindo para cuidar de uma família, eu não preciso, eu não posso exercer uma outra atividade remunerada. É vedado. Vamos lá. 7, correta, letra C. 8. No que se refere ao tema cargos públicos e funções de confiança, assinale a alternativa correta. A. As funções de confiança
privativas de servidor efetivo destinam-se somente às atribuições de direção. Não, direção, chefia e assessoramento. Mas função de confiança, ela é privativa de um servidor efetivo? Quem tem cargo comissionado? Fui nomeado, o famoso QI. Eu posso ter função de confiança? Não, eu não posso ter função de confiança. Mas eu, que passei no concurso público, eu posso ter a função de confiança e o cargo comissionado. Ok? B. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Cargo em comissão, eu nomeio quem eu quiser, eu mando embora quem eu quiser. Essa é a correta. Sim. C. O cargo em comissão de chefia é aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior. Pessoal, circula. A administração superior é direção. Isso é um peguinha, tá? Chefia é aquele que tem uma relação direta e imediata de subordinação. Então, a administração superior, estou falando de direção, certo? D. Atos de nomeação podem ser editados com efeito retroativo. Ou seja, eu posso nomear hoje alguém com a data de ontem. Não posso, nem exercício, nada. No ato da inscrição do concurso público, devem ser comprovados os requisitos para investidura em cargo público. Não, eu posso não ter 18 anos para prestar o concurso do professor da Secretaria de Educação, mas na hora que eu for nomeado, na hora que eu for assumir, eu vou apresentar os meus documentos corretamente, certo? Vamos lá. 8, letra B é a correta. 9. Com relação ao Instituto da Readaptação, previsto no regime jurídico dos servidores do DF, é correto afirmar que readaptação está lá no artigo 277. Readaptação, gente, circulem. É o machucado. Olha os peguinhas, machucado. Letra A. Boa. Muitos peguinhas. Boa. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Não é a investidura do servidor porque ele já está lá, ok? Então, a readaptação, o machucado, não é uma forma de provimento, ok? E não é uma investidura em cargo. Eu estou falando de atividades. Eu preciso readaptar a atividade, não é o cargo. Eu posso mantê-lo, o machucado, readaptado no mesmo cargo e distribuir atividades compatíveis com a limitação que ele tem, certo? Esse é o peguinha. B. É uma das formas expressas de provimento? Não, não é. O machucado já está lá. Ele precisa ser readaptado. C. Será efetivada em cargo de atribuições? Não é cargo. Atividades. Risquem cargo. Respeitados a habilitação exigida, o nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E na hipótese de inexistência do cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. D. Consiste, exigidos os requisitos legais, em proporcionar ao servidor efetivo atividades compatíveis com a limitação sofrida. Perfeito. É uma das formas possíveis de vacância de cargo público? Sim. Não. O cargo não fica vago, ele mantém no cargo, se mantém no cargo e você adapta as atividades para ele. É o machucado, é o readaptado. 10. A respeito do tratamento conferido aos adicionais de insalubridade e periculosidade, estão lá no artigo 79, pessoal. Assinale a alternativa correta. Como professora, não ouvi. Falou comigo? Zilá, você falou alguma coisa? Ok.
Observados os percentuais próprios sobre o vencimento básico, o adicional de insalubridade ou de periculosidade são devidos nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral. Sim, tem percentuais próprios, ok? B. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres, perigosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional que varia de R$100 a 260, nunca existiu, tá? Não tem nada disso escrito. Nem reais, nada. C. A lei não fala de valores em dinheiro, Não, né? não existe. Ela fala de percentuais. São percentuais. O adicional de irradiação ionizante é equiparado para efeitos da percepção pecuniária ao grau máximo de insalubridade. Não. Ele pode ser 5, 10 ou 20. D. O servidor que trabalha com habitualidade ou não em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. Não. Não tem essa de com habitualidade ou não. Tem que ter habitualidade. O adicional por trabalhos com raio-x ou substâncias radioativas é equiparado para efeitos de percepção ao adicional de periculosidade. Não. Ok? Lembrando que periculosidade, a gratificação é de 10%. 11. Vamos lá. 10. E eles não acumulam, né, doutora? Eles não acumulam. Se Não você acumula. recebe um, você não recebe o Não outro. pode acumular. Insalubridade, se Tem for que ter Não pode constatado receber grau o outro. mínimo, 5%. Grau médio, 10%. Grau máximo, 20%. E a periculosidade, 10%, ok? E não pode acumular. Doutora, Ou tem eu li- insalubridade ou tem a periculosidade. Então, se tiver que escolher entre Sim, os dois, é Mas melhor o de escolher 20% não é né? assim do jeito que a gente está pensando, não, Mari. Não é a gente que escolhe, né, doutora? Não, não. A doutora pode explicar Não é melhor simples, aí. não, né? Não, Não é na a gente que verdade- escolhe, não. Na verdade, tem que ter os requisitos da habitualidade. Eu preciso fazer perícias e verificar se efetivamente Sim. naquele local eu tenho essa insalubridade neste grau. São estudos. Além disso, tem os equipamentos que eu recebo de proteção. Pode ser que esses equipamentos equilibrem esse grau de insalubridade, certo? Mas é todo um estudo para a gente chegar no percentual máximo, ok? Por exemplo, no caso da pandemia agora, né? Entendi. Teve um decreto, né? Falando disso, desses 20%. E alguns órgãos receberam 20%. 20%. Em caso de pandemia. Isso, na verdade, as carreiras de execução penal, na periculosidade, no quesito periculosidade, recebem 20% e não 10%, como os demais. Isso mesmo. É porque, igual a gente que é professora, Mari, a gente teve esse direito de ficar em casa, né? Mas o policial, o bombeiro, o agente de trânsito, né? Ele teve que ir para a rua. Não Então, tiver. nesses casos, né, pode receber os 20%. É ralado, viu, filha? Não é assim, não. Não é fácil, não. É assim, não. Acho que a Até gente porque Eu tinha que também receber, queria viu? 20%. Em casa, tem filhos, aula online, tarefa, trabalho. A gente merecia o 20%. Verdade. Pensando bem, Com eu certeza. mereço 20%. Sim, Vamos lá. Questão 11. merecia. Acerca das disposições constantes no regime jurídico dos servidores quanto ao afastamento para participar de programa de pós-graduação estrito sensu. Está lá no artigo 61. A. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar, desde que no país, de programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior. Que gracinha! Tão perfeitinha, só tão
Ficou bonita, quase marca. Mas é Achei desde que bonito. no país eu posso me afastar, inclusive para participar de programa no exterior, ok? Na verdade... Então, o único erro no da início questão é esse daí, ela fala, desde que no país. o servidor estável. Porém, no meio da questão, ela fala assim, afastar-se do exercício do cargo efetivo. Então, ele já está me dizendo que o servidor é estável nesta hipótese. Porém, ele está restringindo ao Brasil, ao país. Sim. E há a possibilidade de ser no exterior. Certo? Sim. B. Sim. Em caso de exoneração, demissão, aposentadoria voluntária, licença para tratar de interesse particular ou vacância, em razão de posse em outro cargo inacumulável, antes de decorrido período igual ao do afastamento, ou caso o servidor não obtenha o título ou o grau que justificou seu afastamento, deverá ressarcir integralmente o órgão ou a entidade dos gastos com o próprio aperfeiçoamento, salvo neste último caso na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito. Na verdade, essa daqui a gente precisa ressarcir de maneira integral. Sim, porque, essa é aquela questão que quando a gente chega no final, a gente já esqueceu o começo, de tão grande que é o item. A banca tem essa qualidade maravilhosa de trazer as questões gigantes para que quando a gente chegue no final, a gente se confunda e perca ponto exatamente na hora, né? Na hora em que não deveria. Então, vamos lá. Lá no artigo 177, o que ele traz para a gente? Vamos lá, só um minutinho. Artigo 161. Só para a gente não confundir. O que acontece? Ele fala do servidor estável. Ele deixa bem claro que é o servidor estável. E ele fala que eu posso me afastar, seja no Brasil, seja no exterior, para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, certo? Mas o que acontece? Certo. Eu tenho a obrigação de apresentar o meu título. Certo. Afinal de contas, o governo está investindo em mim, certo? Na minha educação. Então, existe uma contrapartida, certo? Sim, tá pagando, né? Eu preciso compartilhar todos os conhecimentos que eu adquiri, porque eu não estou lá no exterior, afastado, estudando, brincando. Eu preciso trazer esse investimento para dentro do órgão onde eu trabalho, certo? E o que ele fala? Ele fala que nós precisamos... O servidor ele precisa ressarcir essa despesa, certo? Essa despesa que o órgão teve com ele na hora de investir. Só que o que acontece? Nos casos de exoneração, demissão, aposentadoria voluntária e licença para tratar de interesse por vacância, eu ressarço proporcional, não é integral. Eu só ressarço integralmente quando eu não obtive o título que justificou o meu afastamento. Aí eu preciso devolver todo o dinheiro que o órgão investiu, certo? Então, muito cuidado com essa pegadinha. Lá na questão, ela fala exoneração, demissão, aposentadoria, e lá no final ela vem ressarcir integralmente, na verdade é proporcionalmente. Integralmente se eu não apresentar o meu título, ok? C. O afastamento poderá ocorrer para, atendidos os demais requisitos legais, o servidor estável participar do programa de pós-graduação estrito sensu, instituição de ensino superior no exterior. Perfeita, poderá. D. Não há vedação no sentido de que seja autorizado novo afastamento para o curso do mesmo nível. Tá lá, há vedação sim, artigo 161, parágrafo 3º. Qual é a vedação? Eu não posso autorizar um novo afastamento para um curso no mesmo nível. Ou então, antes de decorrido aquele prazo em que eu me afastei. Se eu ganhei um prazo de 2 anos,
Eu não posso pegar outro dentro desse de 2 anos e nem no mesmo nível, ok? Ok. O afastamento é um direito do servidor, prescindindo, pois, de comprovação de que o curso seja no interesse da administração. Não, não é assim. A administração tem a sua... É uma decisão discricionária, ok? Ou seja, não é somente o servidor querer, tem que ter interesse. A administração tem que ter interesse em investir na educação dessa pessoa, desse servidor. 12. O regime jurídico dos servidores públicos do DF prevê que durante o estágio probatório são avaliadas a aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor para desempenho do cargo. Pode anotar, artigo 28, decorar. Quais são os requisitos que me avaliam durante o estágio probatório? Assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Ok? São 6. Alternativa, letra C. 13. De acordo com as disposições expressas contidas no âmbito do PAD, previsto no regime jurídico dos servidores públicos civis, no que se refere à sanção da suspensão. Vamos lá. A conversão da penalidade de suspensão em multa é um direito do servidor, sendo suficiente para sua operacionalização o seu requerimento após a aplicação. Não é um direito. É por conveniência, ok? Conveniência? Como assim? Eu vou lá, aplico uma suspensão no servidor. A suspensão, ele precisa ficar afastado. Só que eu preciso deste trabalhador, deste servidor no ambiente. E aí, o que eu faço? Eu posso converter em multa e ele continua ali trabalhando, ok? B. É aplicada multa ao servidor inativo que houver praticado na atividade infração disciplinar punível com suspensão. Não é aplicado multa, ok? C. No lugar da advertência, pode ser aplicada motivadamente a suspensão até 90 dias, se as circunstâncias assim o justificarem. Lá no artigo 199, parágrafo único, não são até 90 dias, até 30, ok? D. A suspensão é a sanção por infrações disciplinares médias e graves, pelo qual se impõe ao servidor o afastamento compulsório do exercício do cargo efetivo, com perda de remuneração, o subsídio dos dias em que estiver afastado. Não é grave, é médio. Suspensão médio, advertência leve. Em caso de conversão, a multa deve ser fixada em até 50% do valor diário da remuneração ou subsídio por dia de suspensão. Você está suspenso, porém, você vai pagar a multa e vai continuar trabalhando, porque é do meu interesse, a administração, que você permaneça aqui. Porque temos muitos trabalhos, eu não posso deixar você em casa. Excelente, né? Mais ou menos. Mais ou menos. 13, letra Certinho E. essa, né? Vamos lá. 14. De acordo com o disposto na lei, quanto às sanções disciplinares, é correto afirmar que representa uma circunstância atenuante. Vamos lá. Está lá no artigo 197. O que é uma circunstância atenuante? É uma circunstância que ameniza. E o que é uma circunstância agravante? Que agrava aquela situação. Então, letra A, concurso de pessoas. Eu praticar algum ato ilícito com os meus coleguinhas do ambiente do trabalho, isso é uma situação atenuante ou agravante? Agravante, porque eu me juntei. B, coexistência de causas relativas à carência de condições de material ou pessoal na repartição. Verdade. O que acontece? Se eu tiver vários fatores que indicam falta de condições materiais, falta de pessoal, desorganização, que me levaram a tomar aquela atitude, é uma situação atenuante, ok?
C. Cometimento de infração com violência ou grave ameaça? Ok. Não, agravante. D. Cometimento de infração disciplinar em prejuízo de idoso, nem mulher, nem criança, tudo é agravante. Agravante. É prática de ato que concorra para o desprestígio do órgão? Agravante. 14, letra B é a correta. 15. Simone é uma pessoa com deficiência física apta para trabalhar, desde que realizadas determinadas adaptações compatíveis com a sua deficiência. Simone realizou as provas de um concurso público para investidura em cargo no DF. Olha o tamanho da questão. Em conformidade com a... É muito cruel. É, só o enunciado É muito cruel porque cansa. É. E é uma Maldade, prova... né? E dependendo da posição que essa questão esteja na prova, você já chegou lá cansado. Não, porque se ela tiver em conhecimentos básicos, como a outra, aonde tinha Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica do DF e português, acabado, com certeza. Vamos Já lá. está acabado. Em conformidade com a Lei 840, que dispõe sobre o regime jurídico, a deficiência de Simone e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas quando? Vamos lá. Por ocasião da sua inscrição? Não, né? A gente já viu que se eu não tenho os requisitos na hora da inscrição, não vai ser verificado isso. Por ocasião da posse? Não. Letra C, antes da posse. Sendo que, se houver vaga reservada não preenchida, será revertida para provimento dos demais candidatos. Esse aí é letra de lei, artigo 12, parágrafo 2º, ok? 15, Eles são chamados para fazer uma perícia, né? Apresentar documentos, é nesse momento, né? Exatamente. É nesse momento que eles vão verificar qual seria o cargo compatível com aquela limitação que ela tem. Aqui eu falo de cargo. Na outra questão, na questão da readaptação, eu falo de atividades. Então, é cheio de peguinha, tá? 16. A Lei Complementar 840 prevê que, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, que são de 3 anos, durante o qual a sua aptidão e sua capacidade serão objeto de avaliação. Já vimos isso. Vamos lá. Que não incluem A, probidade, B, responsabilidade. Tem? Tem. Assiduidade? Tem. Capacidade iniciativa? Tem. Produtividade? Tem. Faltou disciplina, pontualidade. Probidade tem? Não. Probidade não tem, ok? 16, letra A. 17. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. São criados por decreto? Não. São criados por medida provisória? Não. É um contrato? Não. Cargo público é lei. Com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento ou em caráter efetivo ou em comissão. Cargo público eu tenho para ingressar em efetivo ou comissão. Não é requisito básico para investidura em cargo público. Podem escrever. Decora o artigo 7º, de trás para frente. Peguinha. Estar no gozo dos direitos políticos é um requisito básico para entrar no cargo público? Sim. Direitos políticos, não. Políticos? Estar no gozo dos direitos políticos, sim. Ok? De ser cidadão, ok? Sim. B. Ser brasileiro nato. Agora. Ser brasileiro nato. Agora, ser brasileiro nato, eu acho que não. Olha só, ele fala em nacionalidade brasileira. Quando eu falo de nacionalidade brasileira, eu estou falando do nato ou do naturalizado. Não é uma exigência para o cargo ou naturalizado, público, né? Nato, ser nato, ok? Possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo, ou seja, depende do cargo, a idade mínima de 18 e possuir aptidão física e mental. 17, letra B.
18. Temos tempo, meninas? Bora. Pode Ah, arrochando aí, que essa aqui é um jornal, né? é um Deixa eu jornal. ver se é grandona. É um jornal. É um jornal, vamos lá. A Assinale a 18 alternativa também é um correta. jornal. A nacionalidade brasileira, ótimo. Idade mínima de 18 anos, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais, são os únicos requisitos Sim. básicos? São os únicos? Não. Não são O os problema únicos, aí é o porque único, faltou né? nível de Porque são escolaridade requisitos, porém não e são os faltou únicos. aptidão física e mental. B. A Sim. investidura em cargo E público mental. Aham. ocorrerá com a posse. A posse dar-se-á com a assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar deveres, atribuições do cargo, responsabilidades, direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer uma das partes, ressalvados os atos de ofício. Perfeito. C. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens. Ok. Todavia, não há necessidade de declinar o seu patrimônio, em razão do princípio da intimidade. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em concurso cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Essas questões se misturaram, tá? Até a palavra intimidade, qual que é o grande erro? Quando eu vou tomar posse, eu preciso sim falar. Moro na casa tal, tenho carro tal, eu preciso declarar. Até porque, a partir do momento que eu assumo um cargo público, tudo que eu adquiri em relação a bens, ok? Tem que ser compatível com a minha remuneração, com o meu subsídio. Então, eu entro declarando o que eu tenho. E no decorrer, você vai sendo vigiado, ok? Não pode. A segunda, que aí Esse 30% aí tá errado, né? Desculpe. Quando a gente fala de portadores de deficiência, eu estou falando de um percentual de 20% das vagas. Eu não falo em 30%, ok? Esse é o erro também. 20%. D. 30%. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas à estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por portaria, lei, sempre lei. Portaria, não. Contrato, não. Medida provisória, não. Decreto, não. Lei. Nunca portaria, sempre né? Esse é o erro. Vamos lá. 19. Assinale a alternativa correta. A cassação da aposentadoria é a sanção por infração disciplinar que houver sido cometida pelo servidor, quando ainda em atividade, pelo qual se impõe a perda do direito à aposentadoria. Vedada, nesse caso, a combinação de impedimento de nova investidura em cargo público. Não, não é vedado. Ele pode ser impedido, inclusive, por 10 anos de prestar um novo concurso público, certo? De ser nomeado, de tomar posse. B. É prevista a possibilidade de isenção de aplicação de sanção disciplinar. Artigo 210. Quando? Quando eu não tenho dolo, quando a ofensa foi ínfima, quando eu reparo o prejuízo, são hipóteses que efetivamente eu posso ter uma isenção. Essa é a correta. Letra B. Letra B, então, a 19, Os efeitos da advertência ou da suspensão não cessam se lei posterior deixar de considerar como infração disciplinar o fato que as modificou. Se a lei posterior é mais benéfica, não tem que se falar que não cessa. Se a lei posterior diz que aquilo que eu cometi não é mais uma infração, por que eu vou continuar sendo punido? Certo? Então, o que está errado é a palavra não cessam. Cessam. Sim. D. Quando o servidor incorrer em reincidência por infração disciplinar leve, aplica-se a suspensão que não pode exceder 90 dias. Falso, porque não pode exceder 30. Isso.
O desconhecimento dias, da né? norma Que é leve. administrativa não pode ser alegado pelo servidor para quaisquer efeitos. Lá no artigo 209, ele fala o seguinte: no caso de uma embriaguez, né, embriaguez completa, por caso fortuito, força maior, ou seja, enfiaram uma cachaça na minha boca, me amarraram, eu fiquei completamente embriagado e eu cometi aquela infração. Na verdade, eu posso alegar que eu desconhecia, eu posso alegar nessa hipótese. Então, eu não posso dizer que nunca pode ser alegado pelo servidor. Tá? 19, letra B de bola. Não pode ser alegado. 20. Assinale a alternativa correta quanto às formas de provimento. A. Ascensão é forma de provimento? Não. Forma de provimento: nomeação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. B. A nomeação é forma originária de provimento em cargo público? Sim. Verdade. C. A Essa é verdade. É um meio de contrato? Não. A posse é um meio de contrato? Contrato é CLT, não tem nada a ver com posse. Já está errado. É um ato de investidura, D. A recondução é o retorno do servidor público aposentado à ativa. Coloquem aí. Reversão, não é recondução. Não. Reversão é o aposentado, o idoso, ok? 21. Lei Complementar Distrital 840 estabelece requisitos básicos para investidura em cargo, que devem ser comprovados por ocasião da posse. Perfeito. Que nós tomaremos em breve. Em dose única. Posse. Amém. Tudo bem. 22. Para fins da lei complementar, as funções de confiança, já está na cara, são privativas de servidor efetivo? Sim, tem que ser efetivo para ter função de confiança. E se destinam exclusivamente à direção, chefia e assessoramento. 22, letra A. 23. Na cara. Certinho. Ao entrar em Na cara. Posso continuar, pessoal? Vai me falando do tempo aí, tá? Pode ficar tranquilo. Pode. Ao entrar Pode em ir. exercício, o Já servidor estamos nomeado acabando. para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório por 3 anos. Ok. Período em que são avaliados a aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor. Ótimo. Considerando reprovação no estágio, deverá o servidor fui reprovado no estágio. Veja bem, se eu estou em estágio probatório, eu já entrei em exercício, ok? Se eu já entrei em exercício, eu vou ser exonerado. Sim. Mas vamos lá, tem uma outra situação. Lembra que eu falei que eu posso ser nomeado para um cargo e promovido logo depois para outro? Então, eu estava lá, fiz o meu estágio probatório, vim para o outro cargo comissionado ou função de confiança. Só que eu não passei. Eu não passei nesse segundo cargo aqui, ó, no estágio probatório. Então, o que acontece comigo? Eu vou ser exonerado? Não, porque o primeiro que eu passei está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ser reconduzido. Essa é a recondução. Você volta para o de origem. Voltar para o seu cargo de origem. Então, 23, letra A. Sim. 24. De acordo com a lei, são requisitos básicos. Nacionalidade brasileira? Sim. Gozo dos direitos políticos? Sim. Quitação com as obrigações militares eleitorais? Sim. Nível de escolaridade exigido para o cargo? Sim. Idade mínima de 18? Também. Aptidão física e mental? Também. Sim. Todas estão corretas. 25. Assinale a alternativa incorreta sobre a vacância. Vamos lá. Quais são? Exoneração é vacância? Vago cargo? Vaga. Sim. Nessa outra situação, mesmo quando eu estou no segundo cargo comissionado, quando eu fui reconduzido, teve vacância aqui? Tive. Uma demissão, vago cargo, teve vacância? Uma destituição, você foi destituído dessa função de confiança? Vaga.
Destituição do também. cargo em comissão. Esse cargo em Sim. comissão, ele ficou perdido. Na Cargo em comissão verdade, também. ele tá cargo em comissão. Não tem nada a ver isso. Aposentadoria, eu vago cargo? Vago. A transferência, eu vago? Não. Vaga. Então, essa é errada. E a letra E, na verdade, Não. era destituição D com E, tá? Destituição, cargo em comissão. Então, a letra E ficou sem sentido, tá? 25, a correta, a letra C. 26. Tá. Poliana, após tomar posse em determinado cargo público, não entrou em exercício, ok? Aliás, temos 5 dias úteis para entrar em exercício, contados da posse. Não é 30, não são 30 dias, viu, gente? Não é 8.112, são 5. Vamos lá. Sim. A conduta de Poliana acarretará a sua exoneração de ofício. Exoneração de ofício. Então, vamos lá. Dormiu no Exoneração ponto, de ofício. Fui nomeada, não tomei posse, tornou sem efeito a minha nomeação. Ok? Tomei posse, não entrei Sim. em exercício, exoneração. Ok? Ok. Vamos lá. 27. Entende-se como forma de Ok. provimento em cargos públicos. Readaptação. Readaptação é quem? O machucado. O machucado. Readaptação que consiste Gente, na eu vou investidura em cargo público de provimento efetivo do público concursado quando não tiver obtido aprovação integral no estágio probatório, mas tiver recebido recomendação, nada a ver. B. Reversão é o aposentado. Reversão que se presta a prover em cargo público, servidor público que tenha revertido a sua demissão? Não. Reversão é aposentado. C. Reintegração é o demitido, que consiste no Sim. retorno à ativa de servidor público aposentado? Não. O retorno à ativa do servidor aposentado é a reversão. Não. E a reintegração, eu estou falando do demitido. A reversão. Aham. D. Recondução, que se presta a ensejar o retorno do Sim. servidor ao cargo que anteriormente ocupava, por qualquer razão ou fundamento em direito admitido. Tem o funcionário obtido a decisão por ato administrativo ou judicial? Não. Aproveitamento, consiste no provimento em cargo por servidor anteriormente colocado em disponibilidade. Estou em disponibilidade, passo para o aproveitamento, ok? 28. João Carlos era funcionário público titular de cargo Sim. efetivo. Em determinada ocasião, imputaram-lhe a prática de infração de natureza grave, circula grave, que após regular processo administrativo, ensejou a sua demissão. Posteriormente, João conseguiu reunir provas para demonstrar que as acusações eram falsas. O que o João pretende? Recondução? Reintegração? Reversão? João é o demitido. O demitido é o reintegrado. Reintegrado. Então, é a letra B. Reintegração ao cargo, Reintegrado. vinculado com pedido de recebimento dos vencimentos e vantagens daquele período em que ele esteve fora. Ele recebe tudo. Porque na letra Não. D fala que ele não receberia, Exatamente. verdade? Se teve a demissão, Ele recebe recebe. vantagem. Está errado Se por teve isso, né? a demissão invalidada, ele recebe. 29. Se ele provou, ele do recebe. DF recebeu uma tarefa de seu superior Tá. hierárquico e ato contínuo delegou a outro servidor com atribuições estranhas ao cargo que este ocupava. Ou seja, o servidor preguiça passou a tarefa que incumbia a ele para o coleguinha que nem faz aquele tipo de atribuição. Isso nunca acontece. Claro que não. Imagina. Sem que fosse caracterizada a situação emergencial ou transitória. Assinale a alternativa que apresenta a sanção aplicável ao superior hierárquico. Advertência. Porque passar por coleguinha é leve. Então, passar por coleguinha é leve. Não é tão grave, 30, né? e a última, conseguimos. É correto afirmar que a investidura no cargo se dá com a entrada em exercício? Não. Com a nomeação.
A nomeação é ato feito exclusivamente no caso de cargo de confiança? Sim. Não. Os cargos efetivos, comissão. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da realização da inspeção médica? Não, contados da nomeação. A posse. Não. 30 dias Sim. contados da nomeação. O servidor estável só perde o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar, no qual lhe é assegurado ampla defesa. Não, decisão judicial transitada em julgado também. A promoção não transitada em julgado o tempo também, de né? exercício. Sim, se eu for promovido por merecimento e antiguidade, o meu tempo eu continuo contando. Pessoal, foi isso. Professoras, agradeço. Incrível, ótimo, amei. Muita coisa que eu não lembrava. Muitos peguinhos. Inclusive, precisa estudar mais. Tem muito peguinha aí, né? Muita coisinha parecida. Mas é uma lei importante, igual você falou. Não dá para errar, porque, né? na verdade, Tem, não é, pelo menos essa não é parte muito tem que de gabaritar raciocínio, mesmo. é memorização. E como eu queria a falar, Clarice, ela memorização, pega exatamente. nessa questão de jogo de palavras, né, de troca de 90 dias para 30 dias, Sim. tem que memorizar, não tem jeito. E a forma de memorizar é você ler várias vezes, lembrar dos peguinhas que a gente fala, o readaptado é o doentinho, é o machucado, aí você começa a internalizar e não é. Linka, né? Vai linkando essas piadinhas aí que a gente armazena, né? Desse jeito aí. E a banca, a Quadrix, ela cobra na literalidade da lei, né? Ela troca algumas coisas, igual você falou, ela troca. Mas ela normalmente, e é certo e errado. Eu acho malvadinho, sabe? Esse estilo de prova. Porque, na verdade, você não está avaliando o conhecimento do candidato, né? Ali você está avaliando quem consegue capturar. Avaliando. Exatamente. Você está avaliando a distração, né? A falta de atenção, né? Mais, a lei. Isso. A sagacidade. E são outras habilidades que estão ali. Exato. E aí já contribui negativamente porque a prova é uma prova extremamente extensa. É uma prova comprida, extensa. Então, minha dica, comecem por elas. Essas provas de conhecimentos básicos, essas que envolvem direito e que talvez os futuros professores não estejam familiarizados com esse tipo de conteúdo. Então, decorem bastante essa lei. Dá para decorar. Não é tão extensa. É igual que a gente fala para os meninos decorar a tabuada. A gente tem que decorar 840 nas também. Palavras, nos trocadilhos. E vai dar certo. Sim. Vai sim. Muito obrigada. Foi maravilhoso. As questões excelentes. Você conseguiu colocar abordando toda a lei ali nessas questões. Ficou muito bacana, bem dinâmico. Que bom, né? Sim. A minha preocupação era 1 hora certinho. Ficou excelente. Ficou muito bom. Quando a gente viu o material, eu falei assim, gente, que legal, que questões interessantes. Não foi? A gente comentou, isso vai ser lacradora, na porque verdade, são a gente precisa de concurso, tá? Todas essas questões nós temos da Quadrix, nós temos da FCC. Sim. Então, não são questões que eu inventei, são questões que são recorrentes, estão sempre ali. E que demonstram que, efetivamente, a Lei 840 tem que ter, tem que decorar. Não tem jeito. Tem que saber. Não tem jeito. A gente agradece, doutora, que o seu tempo, que a gente sabe que é valioso, a sua simpatia. Muito obrigada. Eu aprendi bastante nesses minutinhos aqui. Né, Mar? Eu também. Muito obrigada mesmo, doutora Wendy. Você é maravilhosa, né? Só porque é um gostinho, não, gente. É inteligência. Seja bem-vinda. Sempre que quiser aparecer aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada. Quiser falar de outra lei também, bem-vinda. Contem conosco, contem com a Palácio Tomé, ok? Estamos à disposição. Adorei. Muito obrigada.
Aqui a casa é nossa. Muito obrigada, viu? Obrigada. Fique com Deus. Boa noite. Agora a gente vai fazer um sorteio dos Institutos Éticos Tchau, da nossa amiga Conceição. Sua amiga Conceição também. Vou ver se ela está aqui na live. Boa noite, pessoal. Vamos agora fazer o Boa sorteio noite, de um muito curso. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, doutora. Obrigada. E aí, pessoal, ó, a gente, para não enrolar muito, né, porque já tá muito tempo aqui ao vivo, a gente Vamos já vai ver se a direitinho pro Conceição sorteio, ela tá aí na live. Deixa eu ver aqui. Isso. É a Maria Madeira? Convida ela, Mari. Ela quer falar um pouquinho com a gente. Tá sim. É. Ela quer falar um pouquinho com a gente? Convidei. Gente, gostei demais. Como ela é maravilhosa, né? Rapidinho, ela chinelou a lei aqui. Chinelou a lei na minha cara. Toma. Toma 840, Mari. Sim, vai estudar. Oi, Lindinei. Toma. Oi! Vocês estão me escutando? Como é que vai a senhora? Eu tô bem. Eu vou assistir toda a live. Eu falei para você que ela é excelente. Os professores do Instituto de Educação Ética são excelentes. Ela é fantástica. Tanto Muito ela bom como a mesmo. Estael são ótimas professoras na área de direito. E assim, é isto que os professores, os alunos, os cursistas, né, que fizeram matrícula para o curso de gestão e coordenação educacional, que eles vão encontrar professores com muita qualidade. Não só na parte de 840, mas de língua portuguesa, na área de gestão mesmo, de coordenação, de leis educacionais, vai ser isso. Gente, eu estou tão feliz, porque é a primeira vez que eu me atrevo a entrar ao vivo. Graças a Deus. Você é muito bem-vinda à nossa casa. Olha que coisa boa. E a iluminação Gente, é muito boa. A Conceição, ela é escritora, viu? Eu estou lendo um livro dela maravilhoso, Mulheres Invisíveis. Super indico para vocês, viu? Mas como escritora, meu nome é Maria Madeiro, viu? Porque a editora Ai, que legal. de Conceição não venderia. Maria Madeira. Esse nome não Ela tem bem. artístico. Conceição é para os íntimos, tá bom? Mas assim, o pessoal da educação geralmente me conhece como Conceição e não como Maria Madeiro. A Bruna tá dando boa noite para você, o Eduardo. Oi, boa noite, povo lindo, povo bonito. A Kelly, boa noite. Eu aí também de um novo livro. Eu acho que é só dar uma olhada lá no meu perfil, no Instagram, que nós estamos com um sorteio de um novo livro, que é uma coletânea. Essa coletânea tem textos de escritores do Brasil inteiro. Inclusive, a Pindorama, professores que gostam de escrever poemas, crônicas e poesia, ela analisa e publica. Seria muito bom para quem gosta dessa área de escrever. Poesia. Bom, vamos sorteio antes que Vamos lá, o gente, Instagram nos derrube, né? Do sorteio. Essa vai derrubar a gente. Daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live por causa do tempo. Eu já até deixei aqui na página aberta. Enquanto eu vou colocar. Gente, eu vou falar só um detalhezinho que eu tenho que falar da mocinha do chinelo. A página dela foi hackeada e ela tá fora do ar. Por isso que ela não tá aqui com a gente, tá? Aqui dou o chinelinho pra gente fazer o sorteio. Mais 12 a gente tá sorteando. Sim, mas não tem problema não. Ela vai continuar no sorteio, né? Ela falou que vai continuar, vai fazer a doação sim. Foi só um probleminha com o Instagram mesmo, que ela Hoje já mandou uma solicitação para ver se eles conseguem arrumar. Sobre autismo e um curso, né, com a Mara Rúbia, que o Instituto Ético está oferecendo para os seguidores de 180 horas, de 180 pela horas, Secretaria de Educação, tá? E a gente está na realidade, é aceito em todo o território nacional. Por quê? Porque
é um curso certificado por instituição de ensino superior. Na contagem de ponto, conta, acho que um meio ponto, um ponto a mais, pelo fato de ser por instituição de ensino superior. E assim, vão encontrar muita teoria e bastante prática, porque o nosso curso de TEA, do Instituto de Educação Ética, nós somos, depois da EAP, eu acho que os pioneiros aqui no DF, desde 2007, 2008, que a gente trabalha com o TGD e agora TEA, né? De uma forma teórica e prática com a professora Mara Rubio, a professora Diene, e agora colocando no time também o doutor Edilson, que entra com a questão das leis que trata das pessoas com deficiência, né? As leis que os beneficia e o que os ampara. E a gente também será o ganhador, hein, Mário? Maravilha, gente. A gente está com as inscrições abertas para pós-graduação, né? O curso de pós-graduação começa dia 17 agora, né? Isso, estamos esquecendo. 13 parcelinhas de R$100 para quem é Frente Unida. Ó, gente, para os professores da Frente Unida, o Edson está oferecendo um mega desconto, 13 parcelas de R$100. Você vai ter um curso de pós-graduação, vai se preparar para o concurso, porque estão ventilando que vai ter mais de 3.000 vagas para coordenador e ao mesmo tempo poder entrar quando passar com a prova de título, né? O curso de pós-graduação. Porque exatamente. O ETO, gente, ele é uma instituição que prima pelo conhecimento. Porque uma coisa é você ter um diploma, outra coisa é você ter conhecimento. São duas coisas distintas. Sim, a gente sabe disso. A gente viu agora na live. E quem tem conhecimento tem o poder. Vamos lá, então? Exato. Carregou aí pra gente ver que é o Felizardo. Gente, dedinhos cruzados aí. Eu vi gente aqui na... O pessoal tá aqui. Eita, ansioso. Vamos colocar aqui para sortear. Será que é o Eduardo de novo? Quem é o Eduardo? Sei. Parabéns, Maria. Você dá uma olhadinha. Meninas aí, da auditoria, por gentileza. Sabe por quê, Maria? Fora daqui da live. As meninas estão conferindo as regras, tá? Bruninha, estamos no seu aguardo aí. Pois é, esse curso de pós-graduação está com preço excelente, gente. R$100 é um lanche, você sai e lancha R$100, né? Com certeza, de lá, com certeza, é um lanche. Zilá, dá uma olhadinha. Zilá, dá uma olhadinha no grupo do WhatsApp, por favor. E assim, nossos professores são muito bons. Ô, Juliana, Juliana, foi você que pediu para enviar por e-mail, né? Eu te mandei, tá? Você que tá falando aí no chat, eu mandei para você as questões que foram feitas na live, eu mandei no seu e-mail. Você recebeu? Dá uma olhadinha se você recebeu. Pois é, tá bom demais. E ainda aborda, né, boa parte do conteúdo que vai cair na prova, inclusive a 840, que a gente estudou agora. Dia 17 vai ser às 19 horas pelo Google Meet, a aula é toda pelo Google Meet, provavelmente vai ser com a professora de hoje, a professora Wendy Palácio Tomé, que vai fazer a abertura do nosso curso de pós-graduação. Beleza. Nossa, nós gostamos. Professora. Tudo certo, Bruna? Bruna mandou tudo certo. Dani, não fica triste, tá bom? A gente sempre tá fazendo sorteios aqui
Participe dos próximos, tá? A gente já sorteou vários cursos aqui da Éticos. Elas estão sempre, nossos parceiros aqui, sempre colocando a gente para fazer o Éticos é parceiro sorteios para nosso vocês, aqui. então não desiste, não. Gente, é assim. Como foi que o Éticos começou? certeza, Em muito parceiro. 2007. 2007 não, nos anos 2000, final da década de 90, eu e uma professora que ela é da Regional da Ceilândia, a professora Ju. A gente ia para fazer cursos lá na UNB, na EAP, e a gente tinha, o que é que a gente pensava? Nenhuma das duas dirigia. E aí a gente disse assim, não, queremos um curso, um dia a gente ainda vai ter um curso que a gente leve até a escola do professor. Então, quando nós começamos o Éticos em 2007, foi a nossa primeira turma, foi na escola classe 33 do setor O. Hoje a direção de lá já aposentou, a Wilda, a diretora de lá já aposentou. E a professora Meire Costa. Eu fiz o meu... Sério? Então, eu estudei a lá Meire e a Wilda, que elas nasceram os dentes lá, né? Ficavam na fundação. Sim. Então é isso. O Éticos é uma instituição que ela prima por qualidade de educação. Dinheiro é muito importante, sim, mas não é tudo. Levar conhecimento até onde o professor está é o mais importante para nós. Verdade. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Bem-vinda. Agora me diz aí como é que eu saio disso aqui. Ou então me tira daí. Porque eu não vou saber nada. Gata, você apertar no xizinho lá em cima. Achei o X. Aperta no X. Primeiro eu quero agradecer, sabe? Agradecer muito para vocês. Um abraço. Isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Todo mundo. Nós também já vamos. De sempre. Obrigada aí pela parceria de sempre, por terem participado da Maravilhosa. aí. Maravilhosas as participantes de hoje, hein? Tá? Obrigada, Mari. Tchau. Foi ótimo, muito bom. Obrigada, Zilá. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.